Você já se perguntou se a fé é apenas uma muleta para os fracos, uma fuga da realidade para aqueles que não conseguem lidar com a dureza da vida? Ou talvez uma herança cultural, um conjunto de rituais vazios que repetimos sem realmente entender? Se a fé é tão poderosa, por que o sofrimento ainda existe? Por que pessoas de fé enfrentam doenças, perdas e desilusões? Será que a fé é um superpoder que nos isenta das dores do mundo? Ou algo muito mais complexo e talvez desconfortável? Bem-vindos a um espaço onde não temos medo de fazer perguntas difíceis. Porque é nas rachaduras das nossas certezas que a verdadeira fé, aquela que move montanhas e sustenta almas, começa a se revelar. Hoje, vamos desconstruir algumas ideias pré-concebidas sobre a fé e descobrir que ela é muito mais do que um mero sentimento ou uma crença cega. Ela é uma força dinâmica, uma jornada e talvez a resposta para as perguntas que você nem sabia que tinha. Prepare-se para uma conversa que vai além do óbvio, que desafia o senso comum e que, espero, acenda uma nova chama de compreensão sobre o que realmente significa ter fé. Não se trata de respostas prontas, mas de uma exploração profunda que pode transformar a maneira como você vê a si mesmo, o mundo e o divino. Fique conosco até o final, porque a jornada que vamos trilhar juntos pode ser a mais importante da sua vida. A fé não é ausência de dúvida, mas coragem para seguir. Vamos ser honestos. A fé muitas vezes é mal compreendida. Não é um estado de ausência total de dúvida. Pelo contrário, a fé verdadeira floresce na dúvida, não apesar dela. Pense em um alpinista. Ele não escala uma montanha porque tem 100% de certeza de que não haverá pedras soltas, ventos fortes ou mudanças climáticas. Ele escala porque, apesar dessas incertezas, ele confia em seu equipamento, em seu treinamento, em seu guia e, acima de tudo, em sua capacidade de superar os obstáculos. A fé é essa coragem de dar o próximo passo, mesmo quando o caminho à frente não está totalmente iluminado. E por que o sofrimento, então? Se a fé é tão poderosa, por que a dor persiste? Aqui está a chave. A fé não é uma blindagem contra as tempestades da vida, mas uma âncora que nos mantém firmes durante a tempestade. Imagine um navio em alto mar. A fé não impede a tempestade de chegar, mas garante que o navio não afunde. Ela nos dá a capacidade de navegar pelas águas turbulentas, de encontrar um propósito na dor e de emergir mais fortes do outro lado. O sofrimento, muitas vezes, é o cadinho onde a fé é purificada e fortalecida. É na escassez que aprendemos a valorizar a provisão, na doença que compreendemos a fragilidade da vida e a importância da saúde, e na perda que descobrimos a profundidade do amor e a esperança da eternidade, visível, tangível, mensurável. Mas a fé nos convida a ir além. Ela nos permite ver o invisível, a crer no impossível. Não é uma negação da realidade, mas uma expansão dela. É como olhar para uma semente minúscula e ver nela o potencial de uma árvore gigantesca. A fé é a capacidade de ver o futuro no presente, de enxergar a promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Considere a história de Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra e ir para um lugar que ele lhe mostraria. Abraão não tinha um mapa, nem um plano de viagem detalhado. Ele simplesmente obedeceu. Ele creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa, mesmo quando a lógica humana dizia o contrário. Ele creu que seria pai de muitas nações, mesmo quando ele e Sara já eram idosos e estéreis. Essa é a fé que vê o invisível e crê no impossível. É a fé que nos permite dar passos de coragem, mesmo quando não temos todas as respostas. E essa fé não é passiva, ela é ativa. Ela nos impulsiona a agir, a nos mover, a fazer a nossa parte. Não é esperar que as coisas caiam do céu, mas trabalhar com a convicção de que Deus está trabalhando conosco. É plantar a semente, mesmo sem saber quando a colheita virá.
É construir a arca, mesmo quando não há nuvens no céu. É a fé que se manifesta em obras, em atitudes, em um estilo de vida que reflete a confiança em um Deus que é maior do que nossos problemas e nossas limitações. A capacidade de encontrar significado e esperança dentro da dor. É a certeza de que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar em seu caráter. É a convicção de que o sofrimento pode ser um catalisador para um crescimento profundo e uma fé mais resiliente. Que este devocional tenha despertado em você uma nova fome por uma fé autêntica, uma fé que não teme as perguntas difíceis, que abraça a dúvida como parte do processo de crescimento e que se aprofunda no relacionamento com o divino. Que você se sinta encorajado a exercitar seu músculo da fé diariamente, a ver o invisível, a crer no impossível e a viver uma vida que reflete a confiança em um Deus que é infinitamente maior do que qualquer circunstância. Se esta mensagem ressoou em seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário, seu like e inscreva-se em nosso canal para continuarmos juntos nessa jornada de descoberta e crescimento na fé. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente, e que sua fé seja a bússola que o guiará em cada passo da sua vida. Amém. A fé e a realidade do sofrimento. Uma perspectiva mais profunda. Vamos aprofundar a questão do sofrimento. É um dos maiores dilemas para quem busca compreender a fé. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que permite a dor? A fé, em sua essência, não promete um jardim sem espinhos, mas a presença de um jardineiro que nos ajuda a cultivar rosas, mesmo entre eles. Não é uma negação da realidade brutal da vida, mas uma lente através da qual podemos enxergar um propósito maior, mesmo nas situações mais desoladoras. Considere a história de Jó, um homem justo, íntegro, que perdeu tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde. Seus amigos, em sua tentativa de consolar, acabaram por acusá-lo, sugerindo que seu sofrimento era resultado de algum pecado oculto. Mas Jó, em meio à sua dor excruciante, manteve sua integridade e, de alguma forma, sua fé. Ele não entendeu o porquê, mas não negou a existência de Deus. Sua fé não o isentou da dor, mas o capacitou a suportá-la e, no final, a ver a restauração de uma forma que ele jamais imaginaria. A fé de Jó foi forjada no fogo da adversidade, e é essa fé que nos inspira a perseverar quando tudo parece desmoronar. O sofrimento, paradoxalmente, pode ser um terreno fértil para o crescimento da fé. É quando nossas próprias forças se esgotam que somos forçados a olhar para cima. É na fragilidade que descobrimos a verdadeira força de Deus. A fé nos ensina a não fugir da dor, mas a atravessá-la com a certeza de que não estamos sozinhos. Ela nos convida a encontrar beleza nas cicatrizes, a transformar a tragédia em testemunho e a usar nossas experiências para consolar e encorajar outros. A fé, portanto, não é uma fuga da realidade, mas uma forma de enfrentá-la com uma coragem que vem de uma fonte divina. A disciplina da fé. Mais do que um sentimento, retomando a analogia da fé como um músculo, é crucial entender que o exercício da fé vai muito além de um mero sentimento. Sentimentos vêm e vão, são voláteis e podem ser facilmente influenciados pelas circunstâncias. A fé, por outro lado, é uma disciplina, uma escolha diária, uma decisão consciente de confiar, mesmo quando as emoções gritam o contrário. É como um atleta que, mesmo sem vontade, se levanta cedo para treinar, porque sabe que a disciplina é o caminho para o resultado desejado da nossa vida. Ela nos impulsiona a buscar a Deus através da oração, não apenas quando precisamos de algo, mas como um diálogo constante, uma forma de nutrir o relacionamento. Ela nos leva a mergulhar na palavra, não como um livro de regras, mas como uma fonte de sabedoria, direção e encorajamento.
Ela nos desafia a viver em comunidade, a compartilhar nossas lutas e vitórias, a sermos suportes uns para os outros, porque a fé não é uma jornada solitária. Considere a vida de Daniel. Lançado na cova dos leões por sua fé inabalável, ele não vacilou. Sua fé não era um sentimento passageiro, mas uma disciplina cultivada ao longo de anos de devoção e obediência a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo das consequências. Sua fé era um músculo tão forte que, mesmo diante da morte iminente, ele permaneceu firme. E o resultado? Os leões foram silenciados e a fidelidade de Deus foi manifesta. A história de Daniel nos lembra que a fé disciplinada não apenas nos sustenta, mas também glorifica a Deus e impacta o mundo ao nosso redor. Exercitar a fé também significa sair da nossa zona de conforto. Significa perdoar quem nos feriu, mesmo quando a mágoa insiste em permanecer. Significa amar o próximo, mesmo quando ele é difícil de amar. Significa semear com lágrimas, na esperança de colher com alegria. São essas pequenas e grandes escolhas diárias que fortalecem nosso músculo da fé, tornando-o mais resistente e capaz de suportar cargas cada vez maiores. A fé não é um atalho para uma vida fácil, mas um caminho para uma vida plena e significativa, forjada na disciplina e na confiança inabalável em Deus. Morreram sem ver o cumprimento pleno de todas as promessas, mas não duvidaram. Eles as abraçaram de longe, convictos de que Deus era fiel. Eles não se apegaram ao que era visível e temporário, mas ao que era invisível e eterno. Essa é a fé que nos liberta da tirania do imediatismo e nos conecta a uma realidade maior, a um propósito que transcende nossa existência terrena. E essa visão não é apenas para o futuro distante. Ela nos capacita a ver o potencial em cada pessoa, a beleza em cada detalhe da criação, a oportunidade em cada desafio. A fé nos dá olhos para ver a mão de Deus agindo em nosso dia a dia, mesmo nas pequenas coisas. Ela nos transforma em otimistas realistas que reconhecem as dificuldades, mas se recusam a ser definidos por elas. É a fé que nos permite sonhar grande, ousar mais e viver com uma paixão que vem de uma convicção profunda de que Deus está no controle e que seus planos para nós são de bem e não de mal. A fé como um diálogo contínuo, a vulnerabilidade da confiança. Quando falamos da fé como um relacionamento, é fundamental entender que, como em qualquer relacionamento verdadeiro, há espaço para a vulnerabilidade. Não se trata de apresentar uma fachada de perfeição ou de ter todas as respostas. Pelo contrário, é na nossa fragilidade, nas nossas dúvidas e nos nossos questionamentos que a fé se aprofunda. É como um amigo verdadeiro, para quem você pode desabafar suas maiores inseguranças, sabendo que será ouvido e compreendido, não julgado. Encontra paz na certeza da presença divina. Assim, a fé se torna a própria essência da nossa existência, permeando cada pensamento, cada ação, cada decisão. Ela não é um compartimento separado da vida, mas a lente através da qual enxergamos e vivemos tudo. É um convite a uma vida de aventura, de propósito e de amor, onde cada dia é uma nova oportunidade para aprofundar esse relacionamento com o Criador, o pastor de nossas almas, que nos conhece intimamente e nos ama incondicionalmente. A fé que transforma e sustenta. Um convite à ação. Chegamos ao fim da nossa jornada de reflexão sobre a fé e espero que você tenha percebido que ela é muito mais do que um conceito religioso distante. A fé é a força vital que nos impulsiona, a âncora que nos sustenta e a luz que nos guia, mesmo nas noites mais escuras. Ela não nos promete uma vida sem problemas, mas nos garante uma presença constante e um poder que nos capacita a enfrentar qualquer desafio. A fé não é uma fuga da realidade, mas uma forma de enfrentá-la com uma coragem que vem de uma fonte divina, uma disciplina que nos fortalece e uma visão que nos permite enxergar além do óbvio.
Lembre-se das perguntas que fizemos no início. Se a fé é tão poderosa, por que o sofrimento ainda existe? Por que pessoas de fé enfrentam doenças, perdas e desilusões? A resposta não é simples, mas reside na compreensão de que a fé não é uma fórmula mágica para evitar a dor, mas a capacidade de encontrar significado e esperança dentro da dor. É a certeza de que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar em seu caráter. É a convicção de que o sofrimento pode ser um catalisador para um crescimento profundo e uma fé mais resiliente. A fé nos convida a uma dança com o divino, onde a cada passo aprendemos a confiar mais e a nos entregar mais, transformando nossas fraquezas em oportunidades para a manifestação do poder de Deus. Que este devocional tenha despertado em você uma nova fome por uma fé autêntica, uma fé que não teme as perguntas difíceis, que abraça a dúvida como parte do processo de crescimento e que se aprofunda no relacionamento com o divino. Que você se sinta encorajado a exercitar seu músculo da fé diariamente, a ver o invisível, a crer no impossível e a viver uma vida que reflete a confiança em um Deus que é infinitamente maior do que qualquer circunstância. Que a sua fé seja uma fé ativa, que se manifesta em amor, em serviço, em perdão e em uma busca incessante pela verdade. Agora, o convite é para a ação. Não deixe que essas reflexões fiquem apenas na sua mente. Leve-as para o seu dia a dia. Comece a praticar a fé de uma forma mais consciente. Escolha confiar em Deus nas pequenas coisas, e você verá como essa confiança se expandirá para as grandes. Permita que a fé seja a bússola que o guiará em cada decisão, a âncora que o manterá firme nas tempestades e a luz que iluminará seu caminho. Lembre-se, a fé não é um destino, mas uma jornada contínua de descoberta e crescimento. E nessa jornada, você nunca estará sozinho. Se esta mensagem ressoou em seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário, seu like e inscreva-se em nosso canal para continuarmos juntos nessa jornada de descoberta e crescimento na fé. Sua participação é fundamental para que essa mensagem alcance mais vidas. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente, e que sua fé seja a bússola que o guiará em cada passo da sua vida. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.